Olá, seja bem-vindo. Nesse canal ensino pessoas a utilizar a sua energia, focando na realização dos próprios sonhos. Eu tenho gravado algumas formas de usar a respiração focada no coração, uma respiração estudada há 25 anos pelo Instituto HeartMath. Mas eu tenho ensinado atrelado a uma intenção, e nessa em especial, eu quero usar uma questão pendente. Sim, algo que você quer resolver e sente que está impedido, ou sente que está preso emocionalmente, mas certamente sem clareza dos próximos passos. Me conte aqui enquanto eu me apresento. Eu me chamo Elo Siqueira, eu sou especialista e pesquisadora do comportamento da espiritualidade, e eu iniciei essa jornada na formação inicial de marketing e comunicação estratégica, em ambas com foco em direcionar a minha atenção a uma questão e, dentro de uma intenção clara, gerar ações direcionadas e coerentes, porque eu queria um resultado. E é óbvio que um resultado positivo. Eu vou ficando muito boa em pesquisar, pescar e sintetizar para gerar ideias, e dessas ideias criar planos, e desses planos realizar. Sem realização, para mim, as coisas não têm graça. Então aqui, sempre que eu trouxer um tema, será porque eu já pesquisei, estudei, testei comigo. E como eu gosto de trabalhar também com os jovens, eu busco sempre trazer algo bem simples, que tenha sentido, porque para eles, se não tiver sentido, não preciso nem apresentar. Porque também é algo que eles possam observar, e nós também, adultos, na vida, fazendo uma ação, um sentido para tudo aquilo que a gente está vivendo no momento. Bom, quando a gente tem uma situação pendente, é importante a gente equacionalizar. O que aconteceu, né? Aonde começou essa situação? Qual era a minha intenção inicial quando eu entrei nessa história? É bom a gente lembrar por que a gente entra numa história, o que a gente está fazendo ali, qual era a intenção inicial. Depois, dentro desta intenção inicial, o que eu já fiz e o que eu deixei de fazer. Se tem outras pessoas envolvidas, é importante eu também analisar o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. E até mesmo se eles estavam realmente envolvidos naquela situação ou se foi algo que eu criei. Porque é muito importante entender que quando há uma relação, a gente tem que avaliar a situação, mas também a condição. Se, por exemplo, é um colega de trabalho ou alguém no mesmo nível que eu, às vezes num relacionamento a dois, talvez a condição era cada um colocar e colaborar com 50%. Agora, se a gente tem uma condição em níveis hierárquicos diferentes, por exemplo, um líder e um funcionário, a direção maior é do líder, mas a execução maior é do funcionário, é do liderado. Assim funciona também entre pais e filhos, professores e alunos. Então, dentro dessa relação, é muito importante perceber como que isso se desenvolveu e quem está envolvido. O terceiro ponto é qual a nossa expectativa. Qual era a resposta que eu buscava? O que eu queria que fosse diferente e que ainda não se realizou ou não está se concretizando? Então, na respiração focada no coração, eu vou pedir para você observar e sentir essas impressões. Você pode observar no corpo como se fosse uma postura interna, um lugar para você chegar e estar, principalmente diante dessa situação. E ficar ali o tempo suficiente para o seu corpo marcar essas impressões. Por que isso? Porque a neurociência hoje já sabe que o corpo sabe muito tempo antes o que a mente nem teve tempo de processar. E no Instituto HeartMath existem alguns estudos que observam que o coração intuitivamente pressente tudo antes, no mínimo 5 minutos antes. Então, se eu processar com emoções nem sempre harmônicas, essas vão gerar filtros, que fará com que a mente processe ou traduza entendimentos nem sempre claros. Então, se eu percebo que o meu corpo entende tudo antes, eu preciso parar.
Eu preciso parar aquela impressão, principalmente quando é algo desarmônico, para nesta pausa eu respirar e gerar uma nova direção. Então observe e deixa que a sabedoria do coração coerente, te leve para o melhor lugar, ok? Bom, tá preparada? Bom, se é a primeira vez que você vai fazer essa respiração, eu queria pedir que você fique numa posição sentada, com a cabeça direcionada para o alto e que evite cruzar as pernas e braços ou gerar alguma tensão no corpo, porque a comunicação entre o coração e a mente acontece por um nervo chamado nervo vago, que percebe todas as tensões e acaba se distraindo se a gente não relaxa e não se entrega à respiração, a esse momento de ativação do coração. Então eu vou pedir para você estar nessa postura tranquila, relaxada. Se necessário, baixe um pouco o queixo. E eu vou pedir para você iniciar soltando o ar, todo o ar pela boca. Nesse soltar, sinta toda a tensão, todo o estresse, toda a preocupação em relação a essa questão sair junto com o gás carbônico. Ao soltar o ar, preste atenção no diafragma e, se for necessário, sinta o umbigo, como se o umbigo encostasse no fundo da coluna, soltando assim tudo que já não faz mais sentido para você. Agora, neste lugar mais calmo, vamos focar a nossa atenção na área do coração. Inspirando e sentindo o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do seu peito. Respirando cada vez mais calmo e lentamente. Encontre um ritmo só seu. E neste lugar, inicie observando o seu corpo. Suas sensações, sua agitação, temperatura, circulação, ritmo. Consciente do seu corpo. Observe agora as suas emoções. A intensidade, o polo, a direção, a motivação. Nem sempre é fácil a gente observar as nossas emoções. Então não esqueça,
Se tiver necessidade, solte o ar e com ele toda a emoção. Depois, passe a observar os seus pensamentos, suas imagens, suas ideias fixas, às vezes palavras e ações planejadas. E respirando cada vez mais calma e lentamente, cada vez mais consciente do seu momento agora, direcione a sua atenção para a questão, como se ela estivesse em uma tela à sua frente. E diante desta tela, mantenha-se como um observador. Buscando desconectar ao coração, mantendo a sua atenção focada no coração. E diante dessa tela, encontrando um ritmo cada vez mais calmo. Um ritmo sentindo-se cada vez mais centrado no seu coração. Neste lugar de paz e relaxamento, ou ao menos de neutralidade, pergunte-se: que eu não estou vendo, que se eu estivesse, eu poderia resolver tranquilamente esta questão. O que eu não estou vendo, que se eu estivesse, eu poderia resolver tranquilamente esta questão. Não se apresse em responder. Fique o tempo necessário. Em seguida, você pode se perguntar: que isso é certo para mim? Que eu ainda preciso ou estou aprendendo com isso? Que antes eu não me dava conta. E se ainda fizer sentido, pergunte-se: a quem pertence essa questão? Ela é mesmo minha? E por último, qual emoção que eu devo ativar para regenerar esta situação?
E neste lugar, mantenha-se direcionando a sua atenção para a questão. E a partir daqui, deixe que as informações venham e que a emoção regeneradora atue. Observe o corpo, observe as sensações, as imagens, os pensamentos, as palavras, se elas vierem, e deixe que essas informações ganhem consistência em seu corpo de memória. E quando estiver pronto, dirija a sua atenção ao externo. E aí, como foi? Bom, nesta técnica, aliás, nesta sugestão de uso da respiração focada no coração, eu usei várias técnicas. Usei imagem ativa, respiração de coerência rápida e freeze frame, usei barra de Access, os conhecimentos de David Hawkins, principalmente quando eu falo dos polos, da emoção, perceber no corpo, né, a cinesiologia, essa capacidade que a gente tem de ter um guia, que é o próprio corpo. Usei os conhecimentos de constelação familiar. O Bert Hellinger, ele sempre sugere muitas meditações em seus livros, mas é muito pertinente nas relações entender as ordens do amor. E eu falei aqui de hierarquia e equilíbrio de troca. Mas lembre-se também que isso não é uma meditação, isso é uma respiração. E focada no coração, ela é uma ativação. Ela não acontece naturalmente se você não foca, se você não tem uma intenção de ativá-la. Nesse modelo de perguntas, ela tem o objetivo de ativar o seu estado de coerência, que eu particularmente chamo de frequência original. Cada um tem uma frequência original e eu acho impossível um entender a frequência do outro. O pouco de Cabala que eu tenho lido, estudado, escutado, se complementa muito o que a quântica fala, né? A energia, ela nunca se esvai, ela não acaba. Você é que tem que exaurir ela e dar um destino para ela. No campo das constelações familiares, por diversas vezes eu vivi energias. E realmente, a culpa, ela pode estar num polo negativo não, mas um polo não muito gostoso de viver, ou num polo de trazer uma solução para o mundo. Então, saber lidar com a sua frequência original e buscar um estado de coerência para ativar uma frequência ou uma emoção regeneradora para aquilo que você quer, é uma inteligência, gente. É um conhecimento que a gente tem que adquirir. Por isso, eu sempre peço para você, aliás, a própria ativação da respiração focada no coração é para você encontrar um ritmo que é só seu, um ritmo que só você conhece. E por que é uma ativação, né? De acordo com as filosofias antigas, você está acessando uma consciência maior, a sua sabedoria intuitiva, a sua alma. E através dela, acessando uma inteligência que te intui para o caminho que você deve seguir, o caminho de maior coerência com aquilo que você quer viver. Então você também está ativando a sua intuição, sua capacidade de criar, seu estado de criatividade, que hoje é tão difícil nessa dinâmica que a gente consome cada segundo do nosso dia tendo que fazer algo. E aqui a gente está falando de 10 minutinhos. Então, esse estado de criatividade,
E sempre que possível, é importante voltar a esse lugar. Por quê? Para você ir ganhando consistência desse estado que você tem que estar e permanecer para você resolver essa questão, principalmente diante da situação em si. Porque uma questão ela não se resolve sozinha. Você pode colocar lá debaixo do tapete, mas ela vai continuar lá. Então, se você tiver a oportunidade de tomar consistência disso e em um momento oportuno, você encarar esse conflito, como diz, tem um caderno do Charlie Chaplin que diz assim, a gente não deveria ter medo dos confrontos. Até as estrelas se confrontam, aliás, até os planetas se confrontam para que a gente possa ver estrelas. Então, numa oportunidade de olhar para esse conflito, se você tiver essa consistência de estar nesse lugar, a probabilidade de você ter uma solução positiva para ambos os lados, se houver outra pessoa envolvida, é muito alta. E depois você pode até expandir para ganhar mais atuação. Bom, mas eu vou deixar expandir para outro momento, tá bom? Se você me acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado. É uma grande oportunidade para mim trocar esses conhecimentos com você. E se puder, curte, compartilha, comenta. Assim eu posso até mesmo trazer outros conhecimentos. Muito obrigada.